Bom, a gente está chegando aqui para falar com a Mara Rubia, não vamos mostrar o lugar, ela está protegida, mas antes de entrar, a doutora Darlene tem uma novidade. Pois é, agora no final da tarde, às 17 horas, eu acabei de receber um telefonema de que o Ministério Público deu parecer favorável à busca e apreensão do filho da Mara. E agora sim, eu vim dar a notícia para ela e você assim, abriu assim, você foi a sorte dela chegar junto com essa notícia, para tentar tirar um pouco da dor do coração dessa moça, porque ela merece. Se Deus quiser, amanhã hora dessa, a gente consegue trazer a criança de volta para ela. Quando eu abri o outro portão e entrei, aí eu abri a porta, né, normal, como eu sempre faço. Eu joguei a bolsa em cima da mesa, pus o celular, pus chave, como eu sempre faço, todos os dias eu faço isso. Aí quando eu só vi um vulto, e foi de repente, não tempo nem de eu pensar. Eu não estava esperando, sabe? Ele já foi pegando assim. E aí ele pegou assim com as duas mãos e ele apertou bastante, com muita força. E eu não tinha fôlego, eu não conseguia mexer com as pernas. Você tentou tirar a mão e não conseguiu? Tentei tirar a mão dele, ele é forte, ele é bastante forte. Ele me jogou em cima da cama e aí ele foi me enforcando. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vim aqui em Goiânia só pra isso, só pra matar você, falou pra mim. Aí eu me lembro de eu falar, não faz isso, não faz isso. E ele apertando, com muita força, as duas mãos no meu pescoço, assim, muita força mesmo. E eu fui perdendo fôlego, parece que eu tava morrendo. E eu debati, assim, os braços na parede, as pernas, bastante. Eu bati no rosto dele, tentava tirar a mão dele, lutei bastante com ele, sabe? Tentei rasgar o rosto dele. Aí o pouquinho que acho que ele cansava, ele me soltava, eu gritava. Aí ele continuou me enforcando. Aí eu lembro que eu fiz xixi na roupa, porque eu não aguentava mais. Tanto que ele apertou. E eu já não tinha mais fôlego. E as únicas palavras que eu falava era Jesus me ajuda. Eu só falava assim, Jesus me ajuda. E eu lutei bastante com ele, debati as pernas na parede, nele, assim. E ele continuou me enforcando. Eu sentia que meu rosto estava imundo de inchado. Eu sentia que eu estava tão vermelha. E aí ele pegou, eu desmaiei por um instante assim. Só que eu desmaiei, mas eu tava escutando tudo que ele tava fazendo, sabe? Aí ele veio, pegou um fio de telefone, aí ele amarrou aqui assim, ó, onde tá ferido. Bem forte mesmo, com muita força. Pegou uma toalha que eu ganhei de aniversário da minha irmã que tá lá, que ninguém nem mexeu nas coisas, tá do mesmo jeito. Rasgou, amarrou aqui. Pegou um vestido de seda meu que tava lá em cima, amarrou também no meu pescoço. E o outro pedaço da toalha, ele enfiou na minha boca. Foi onde eu voltei, eu continuei tentando lutar com ele e ele apertou de novo. E eu fazia só assim, bom, que eu não tava respirando, sabe? Aí ele pegou minhas duas mãos com muita força assim, amarrou com os fios. Aí me jogou no chão da cama. Eu lembro só que eu caí com muita força no chão. Aí eu fiquei mole, que eu não aguentava mais. Eu escutei quando ele foi na cozinha, ele pegou a faca de mesa. Eu não sabia o que ele estava pegando. Eu lembro que ele foi na cozinha, eu escutei ele mexendo nas coisas. Aí ele veio, montou aqui em cima de mim assim. Aí ele apertou aqui com muita força assim, aí eu abri o olho meio desacordada, vendo ele, mas sem sentido. Sim. Aí eu lembro de eu tentar falar, sabe? Não faz isso, não faz isso. Eu tentei falar. Aí ele abriu meu olho direito, aí foi onde ele enfiou a faca, ele enfiou bastante, que até atravessou meu olho, que eu perdi o olho direito, não tem como mesmo. E eu dei tipo um grito, sabe, com o pano na boca, porque ardeu, queimou muito. Aí eu virei assim o rosto, saiu muito sangue. Aí eu desmaiei. Aí ele abriu o olho e furou o outro. Eu desmaiei, ele roubou meu celular, roubou umas coisas dentro da minha bolsa, roubou meus negócios que eu tinha da Dean, várias vezes que eu tinha ido lá. Me trancou dentro da casa, trancou os portão e largou a chave pro lado de fora. E eu fiquei desmaiada. Eu não sei por quantos minutos ou horas eu fiquei desmaiada.
Quando ele terminou de fazer isso tudinho comigo, ele saiu lá dentro de casa, ele ligou pro meu irmão, falou, vai lá que eu matei sua irmã. Do meu celular, que ele roubou. Ligou pra minha amiga, falou assim, olha, eu matei sua amiga. Ligou no meu trabalho mais tarde, perguntou se eu estava viva ou morta, pra minha gerente. O policial, quando foi me socorrer lá dentro de casa, ele perguntou se eu me lembrava que cor de roupa ele tava. Eu falei, não, ele tá com uma blusa vermelha, ele tá num carro tal assim. E ele saiu de Goiânia normalmente, como se ele não tivesse feito nada. No próprio carro? No próprio carro. E você acha que ele voltou para Corumbá nesse dia? Ele voltou, minha irmã, 16 anos, estava lá, que minha mãe mora lá, minha mãe veio e minha irmã ficou. Minha irmã disse que ele voltou, ele teve na mãe dele, pegou roupa, pegou as coisas, pegou tudo que era necessário. Chegou a ver meu menino, entrou no carro e sumiu, não, como se ele não tivesse feito nada. Eu me lembro bem que o policial chegou em mim e falou que não era assim, que tem vários procedimentos, que tem... Tem que esperar acontecer primeiro, né? Aí, pela penúltima vez que eu fui na delegada, eu nem lembro do rosto dela mais, ela falou pra mim assim, eu pedi uma medida, ela falou pra mim assim, lá do centro, né? Não é só você chegar aqui, sentar e pedir. Isso toda mulher faz. Ela falou pra mim. Isso aqui também é um pedaço de papel, não te garanto nada. Não garanto que você tá salva dele, é um pedaço de papel. Isso aqui a gente dá pra intimidar o agressor, não te garanto nada. Eu me senti como não resolveu nada, eu tava no fundo do poço, não sabia o que fazer da minha vida, pra onde correr, o que fazer, que eu ia morrer na mão dele. Pra falar a verdade, a gente entra dentro de uma delegacia, você sai mais mal desinformado que você entra lá dentro. Eles te explicam as coisas, você sai sem entender nada. Você sai mais perdido do que entra. Você sai mais com medo do que quando você entrou para fazer denúncia. Acho que as mulheres vão me entender. Quando eu fui lá, eu pensei assim que a delegada ou qualquer outra coisa lá de dentro ia me ajudar, ia me dar apoio, ia me explicar as coisas, ia falar, não, nós vamos fazer assim, assim, pelo menos para ele não beirar a sua porta, pelo menos para você ter uma liberdade. Eu não desejo que ninguém fure o olho dele, eu não desejo que ninguém queime ele igual eu escuto, eu não desejo que ninguém mate ele. Eu não quero isso, jamais. Não quero o que ele fez comigo, eu não quero que ele receba. Mas eu quero que ele vá preso, que ele pague pelo que ele fez, que ele fique lá preso pelo menos uns 30 anos, pelo menos para mim, pelo menos respirar um pouco, sabe? Pelo menos para mim seguir minha vida, pelo menos... Porque não é justo depois do que ele fez, pelo que eu tô passando, porque só Deus sabe o que eu tô passando. Eu não durmo mais. Desde quando aconteceu isso, eu não durmo. Eu tava tão feliz, eu enxergava bem, meu trabalho tava indo muito bem, eu tava na minha academia quieta, eu tava vivendo a minha vida. Sabe, eu arrumei escola pro meu menino aqui, arrumei uma pessoa particular, assim, pagando pra olhar ele. Tava feliz, vivendo feliz, quieta no meu canto. E daí, de repente, o que acontece? De repente, agora eu vivo na escuridão. Não sei se uma cirurgia pode dar certo ou não. Porque tudo depende se vai dar certo ou não. Porque eles não dão certeza, né? E eu, apesar de tudo, eu quero voltar a enxergar. Eu quero trabalhar na minha área que eu estudei. Você estudou o quê? Fiz ciência da computação. Quero casar de novo, ter uma família, ter 2 filhas. Eu não penso em derrota, não. Penso que ninguém é igual a ninguém. Apesar de eu não estar enxergando, ninguém me vê reclamando de nada. Ninguém me vê chorando. Eu rio, brinco, tem hora eu faço até gozação do próprio olho, depois eu peço perdão a Deus. Dói bastante. Hoje, mesmo de manhã, doeu tanto. Eu fico quietinha, vai na dor passa. Mas eu ainda sonho sabe? Eu assim, com o olho fechado, eu fico só pensando, assim, quando eu voltar a enxergar. A primeira coisa que eu quero fazer... Vai ser o quê? A primeira coisa quando eu voltar a enxergar, a primeira coisa que eu quero fazer é ler um livro que eu cheguei a ganhar no meu aniversário. Eu nem cheguei a ler, porque naquela semana que ele fez isso era meu aniversário. Não
Fala aí, o que você achou? Eu queria saber o que você achou aí em casa depois de um depoimento desse. Agora, o que a gente tem que fazer diante de uma pessoa tão iluminada assim, Darlene? Infelizmente, essa foi uma das inúmeras vítimas de violência que eu encontro pelo menos todos os dias no meu trabalho, e eu acho que cada um de nós, que essa lição tenha servido para a gente ver que a gente não tem nenhum problema na vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que a vida nos dá e que, de repente, o maior desejo dela hoje é poder ler um livro, ao passo que os livros e a leitura passam hoje na frente dos nossos olhos e a gente não dá muito valor a isso. Sequer tem tempo. Sequer tem tempo. E denuncie sempre a violência para que fatos como esse não possam ocorrer novamente. Obrigada, meu amor. Prazer é todo Só meu. chato a gente ter se encontrado, a gente se encontra tão pouco numa situação assim, mas mesmo assim é um prazer vê-la assim, tão engajada nessas causas. Você é uma pessoa que me dá orgulho. Mas você também, eu agradeço muito esse apoio que você sempre deu à luta para as mulheres assim, violentadas, desamparadas. E assim, eu vi o tanto que você ficou emocionada diante de um caso desse, não é para menos, não é isso? Beijo, tchau, tchau.